Olá pessoal, estamos novamente no nosso curso de verão, da nossa disciplina Fundamentos da Economia para o Direito. Já estamos aí na nossa aula de número 12 e nós temos dois temas para hoje. O primeiro, falhas de mercado e o segundo, bens públicos. Falaremos então, dando início à nossa aula de hoje, do tema falhas de mercado. Primeiro, falha de mercado é a impossibilidade de atingir a produção ótima por imperfeições da concorrência, né? Decorrentes aí de indivisibilidade de produto, externalidades, custos de produção decrescentes e mercados imperfeitos e riscos e incertezas na oferta. Primeiro, o que seria indivisibilidade de produtos? Exemplos aí de produtos indivisíveis. Nós temos aí a defesa nacional, seria um exemplo. Então, como dividir esse produto defesa nacional por habitantes? Nós temos aí, então, um pagamento de impostos. São nossos impostos que pagam a nossa defesa nacional. Dada a impossibilidade de você estar cobrando de forma exata o quanto cada habitante recebeu da defesa, né, da defesa em função de termos o exército, a aeronáutica, a marinha, né? Então é impossível você estar fazendo essa divisão. Então por isso esse produto ele é oferecido pela entidade de governo, né? E nós temos também exemplos aí que causam falhas no mercado, são externalidades, né? Nós temos externalidades positivas e negativas. Exemplo de externalidade negativa, uma indústria de couro, né? Produção de couro, que não trata devidamente seu rejeito. Nós teremos aí um impacto da elevação talvez da renda desse município, né? Através de impostos, mas nós temos também um impacto social através da poluição dos rios, poluição do solo, entre outros. Então, isso é uma externalidade negativa, dado que o benefício que foi trazido pela indústria não compensou o custo social. Mas nós temos também exemplos de externalidades negativas. Exemplo, reflorestamento. Nós temos um custo para reflorestar, mas o benefício social trazido por esse reflorestamento ele será muito maior, né? Outro exemplo agora são que causam também falhas de mercado é o custo de produção decrescentes. Para esse exemplo nós temos aí há um tempo atrás usinas hidrelétricas ou construção de ferrovias, onde o custo é muito elevado na implementação. Então, isto não causa muito desejo aí de investimento na área privada, né? Porque o custo inicial de implementação é muito alto. Então, há necessidade também de intervenção maior do governo. E nós temos também a questão de mercados imperfeitos, que nós já falamos, né, de oligopólios, monopólios, que causam também falhas de mercado e riscos e incertezas na oferta de bens. Você tem, às vezes, países como Venezuela, onde há uma economia e também uma política muito volátil, onde poucos investidores hoje se arriscam a colocar as suas empresas. Então há necessidade também de intervenção maior do governo nesse sentido. Então são vários fatores aí que causam essas falhas de mercado e devido a isso também uma maior intervenção do Estado, né, para corrigir essas falhas de mercado, certo? Vamos então para o nosso próximo tópico, que seria bens públicos. Então, em economia, bens públicos, né, ou bens puros, são definidos como os bens não rivais e não excludentes.
seu provimento gera benefício a todos ou a um número muito grande de agentes, mas dada a sua não exclusividade, é difícil também identificar os benefícios marginais de cada um, certo? Então nós vamos estar falando um pouquinho. Nós denominamos então que o bem público ele é um bem não rival e não excludente. Mas o que seria esses dois termos aí, não rivais, né, e não excludentes? Então nós temos a definição de exclusão. A exclusão permite que o produtor, né, de determinado bem privado possa ser pago sempre que um consumidor fizer uso dele. No bem excludente, que é um exemplo de bem privado, é possível impedir que uma pessoa o consuma caso ela não esteja disposta a pagar o seu preço. Diferente do bem público, que nós vimos que ele é não excludente, o bem privado ele é excludente. Então, se alguém não paga aquele preço que compensa, né, eu produzir, compensa a minha margem, ele não vai adquirir, ele não vai possuir esse bem. Nós temos exemplos aí bem comuns, sorvete, roupas, né, e poderia colocar uma infinidade aí de exemplos. A maioria dos bens privados são bens de natureza de exclusão, certo? Nós vamos para outro termo que seria rival, para entendermos também a classificação do bem público que ele é não rival, né? O que seria rival? Quando o uso de determinado bem por sua pessoa pode impedir outra pessoa de usá-lo. Trata-se de um consumo rival, quando o consumo de um bem por uma pessoa reduz a disponibilidade do mesmo bem para outras pessoas. Exemplo, novamente, um sorvete. Ele é rival, pois não é possível que duas pessoas tomem a mesma parte do sorvete. Então, se eu estou tomando um sorvete, não é possível que outra pessoa tome esse mesmo sorvete, correto? Não do mesmo sabor, mas estou falando exatamente o mesmo sorvete que eu estou saboreando. Porém, nós temos exemplo aí de bens públicos que não são rivais, né? Praça. Uma praça pode perfeitamente duas pessoas aproveitarem da mesma praça. Então, são bens aí, exemplos não rivais, certo? Continuando aí, então agora já falando mais um pouquinho da não rivalidade. Diz que o uso de um bem por uma pessoa não impede o uso desse bem por outra pessoa. Exemplo, na rua onde vive o senhor Plínio, a luz que ilumina a cadeira do vizinho, João Bosco, não impede que os demais moradores usufruam do mesmo benefício. Ou seja, os usuários de um bem público não são rivais entre si. Então, a mesma iluminação que ilumina a calçada do seu João, do seu José, pode estar iluminando a rua que está passando o carro da Dona Maria e por aí. Não entra em rivalidade. O produto é a iluminação, né, a luz pública, e várias pessoas estão usando ali ao mesmo tempo, né? Então, esse é um exemplo aí de não rivalidade, característica de um bem público. Continuando aí, agora o outro termo, né, que define bem público é a não exclusividade. Diz que todo cidadão tem o direito de usar bens públicos, seja esse cidadão um contribuinte honesto ou não. Então, todos, né, eu não estou excluindo, eu não estou selecionando, ao passo que o bem exclusivo eu selecionava apenas aquele que era capaz de contribuir com aquele valor que eu gostaria de estar ofertando, né? Aqui não. Novamente, na rua onde vive o senhor Plínio, o fato de um vizinho, o seu João Bosco, não honrar com suas dívidas com o governo, não significa que ele estará impedido de usufruir das benfeitorias promovidas por esse mesmo governo. Isso porque, ao contrário dos bens privados, os bens públicos não são exclusivos de quem paga, né? Então, os bens públicos eles não são exclusivos, independente de eu ter pago ou não o IPTU, eu vou usufruir da praça, eu vou estar utilizando das vias públicas, da iluminação pública. Então, os bens públicos geralmente são não exclusivos, ao contrário dos bens privados, que você só vai adquirir se você pagar por ele, certo? Continuando aqui, falando de um outro termo, né,
e nosso último, outra característica de um bem público é a sua indivisibilidade, né? Característica que faz com que todo indivíduo tenha acesso a essa mesma disponibilidade do bem. E aí nós temos como exemplo, nós já falamos dele, a defesa nacional, iluminação pública e de praças. Não é possível você estar dividindo ali o quanto cada um recebeu daquele quanto de serviço para que eu cobre por eles. Em razão disso, esse tipo de serviço, novamente, ele vai ser cobrado o quê? Via imposto. Agora já falando um pouquinho mais de tributação, né? Ele cobra via imposto. Por quê? O imposto é um tipo de tributo onde o governo arrecada e vai gastar com gastos públicos de forma geral, não é específico. Exemplo, você paga o IPTU ou você paga o IPVA. Não é porque você paga o IPVA que o governo tem que usar aquele IPVA para assaltar a rua. Não, o governo pode usar o IPVA para construir escolas, para construir hospitais. Tá? Então, impostos não são bem direcionados, né, que nós falamos. Mas voltando aqui novamente para a aula de economia, o bem público geralmente ele é pago não por uma taxa que nós chamamos, né? A taxa de água você paga porque é possível haver essa divisão, é possível medir ali o quanto você gastou de água, por isso que é chamado de taxa. Já os bens indivisíveis, exemplo, iluminação pública, você só paga através de contribuição ou através de impostos. Esses são a forma de estar custeando esse tipo de serviço que é indivisível, ok? Então, finalizando aqui, pessoal, a nossa aula aí de número 12, tá? Bons estudos a todos e na nossa próxima aula nós já teremos a nossa segunda VA. Então, colocarei também mais um exercício de revisão e também esse exercício valerá pontos que somarão a nossa segunda VA, que vai ser a nossa próxima aula, tá bom? Bons estudos a todos!